Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vimos no vídeo anterior as 3 regras sintáticas do cálculo lambda: variável, abstração e aplicação. E dentre essas 3 regras, a aplicação é a mais rica em detalhes. Variável e abstração são conceitos relativamente diretos, mas a aplicação ela carrega convenções que, se não forem bem compreendidas desde o início, vão gerar confusão ao longo de todo o curso. E nesse vídeo vamos explorar a aplicação em 3 dimensões: quem age sobre quem, o que os parênteses realmente significam, incluindo um uso que não é óbvio à primeira vista, e o que acontece quando encadeamos múltiplas aplicações. E ao final desse vídeo, você terá uma leitura precisa de qualquer expressão lambda, independente da sua complexidade. Então, iniciando, quando vemos uma aplicação, a aplicação sempre está nesse formato, parênteses m espaço n, há uma pergunta natural que surge: quem está agindo sobre quem? E a resposta ela é direta. A função ela age sobre o argumento, não o contrário. O termo da esquerda, que é o m, ele sempre é a função. O termo da direita é sempre o argumento, o objeto sobre qual a função age. Isso não é uma convenção arbitrária. É um espelho da notação matemática tradicional que você já conhece, utilizou no ensino médio e até aqui no curso de ciência da computação. Quando escrevemos f de x na matemática, f é uma função e x é o argumento. No cálculo lambda, escrevemos dessa forma com o mesmo significado. O f, que é a função, age sobre x, que é o argumento. Portanto, quando você vê m e n, lembrando que m e n são termos lambda, e um termo lambda pode ser uma variável, pode ser uma abstração, pode ser uma aplicação, leia sempre assim: aplique m ao argumento n, nunca o contrário. A ordem esquerda-direita, ela codifica diretamente essa relação. O agente, que é a função, ele vem primeiro, e o objeto sobre qual a função age, ele vem depois. Os parênteses em m e n, esses parênteses início e fim, eles têm um papel muito específico, eles delimitam uma aplicação. Eles indicam que tudo que está à esquerda do espaço interno é a função e tudo que está à direita é o argumento. Então, à esquerda, função, à direita, argumento. E olhemos para um exemplo concreto. Quando escrevemos lambda x vezes 2, entre parênteses 3. Os parênteses aqui, eles estão agrupando a abstração lambda x vezes 2 antes de aplicá-lo ao argumento 3. Sem esses parênteses, seria impossível saber onde a função termina e onde o argumento começa, porque se escrevermos x2, 3, fica difícil saber, ele sabe que começa aqui, mas ele acaba aqui ou ele acaba aqui. Então esse uso do parênteses aqui é só para indicar onde começa e termina uma abstração. E a forma completa, formalmente correta, seria escrever desta forma aqui. Nós temos o parêntese da aplicação, depois aqui só o agrupamento da função representado pelo m, depois o 3, que seria o nosso n, e o fechamento da aplicação. Porém, por convenção, os parênteses externos eles podem ser omitidos, ou seja, não são necessários escrever esses parênteses externos quando não há ambiguidade. Ou seja, não existe nenhum outro termo à esquerda ou à direita aqui que me gere alguma dúvida onde começam e onde terminam as coisas. Como não existe essa ambiguidade, eu posso retirá-los. É uma abreviação que usamos para simplificar a leitura, mas o mecanismo formal por baixo envolve os parênteses completos. Imagine que eu tenho este exemplo aqui, lambda x, xy. Aqui você pode ler como fosse uma função, uma abstração que recebe o termo x, onde eu aplico esse x a y. Ou eu posso também ter o seguinte, lambda x e y.
Aqui eu tenho uma aplicação onde essa função x lambda x será aplicada a y. Veja que eu tenho duas interpretações e o que mudou da interpretação anterior para esta foi o parênteses, porque aqui ele me diz onde começa uma abstração e aonde termina uma abstração. Então os parênteses, via de regra, eles indicam, delimitam uma aplicação. Porém, existe um segundo uso, onde podemos também delimitar o escopo de uma abstração. Então, por convenção, o corpo de uma abstração é a parte após o ponto e que se estende o máximo possível para a direita. Então, neste ponto aqui, ó, isso aqui tudo é a abstração. Agora, neste segundo caso, os parênteses eles estão impedindo que o corpo da abstração ele se estenda além desse x. E o resultado é completamente diferente, né? O y deixa de fazer parte do corpo e passa a ser o argumento externo aplicado à função lambda x. Essa distinção é fundamental. A diferença entre lambda x.x e y e lambda x.x, y. Não é apenas notacional, são duas expressões com significados completamente diferentes. Na primeira, o y é processado dentro do corpo e na segunda, o y é o valor passado para a função. Portanto, nós temos dois usos para os parênteses no cálculo lambda. O primeiro e mais comum, delimitar uma aplicação, indicando que m, neste caso, ele é aplicado a n. E o segundo, delimitar uma abstração, impedindo que o corpo se estenda além do ponto desejado, transformando o que viria a ser a seguir um argumento externo. Uma dica prática: sempre que você encontrar uma expressão e tiver dúvidas sobre o que é função e o que é argumento, procure o espaço entre os termos dentro dos parênteses. Esse espaço marca a fronteira entre a função e o argumento. E verifique se há um parênteses delimitando a abstração. Se houver, o que vem depois é argumento externo. Se não houver, faz parte do corpo da função. Agora, chegamos a uma consequência direta do que acabamos de ver. O que acontece quando uma função recebe mais de um argumento? No cálculo lambda, as funções têm exatamente um parâmetro, não dois, não três. Apenas um. Quando precisamos de múltiplos argumentos, usamos funções aninhadas, técnicas que veremos em detalhes mais adiante. Mas isso levanta uma questão. Quando escrevemos f, x, y, z, como sabemos em que ordem as aplicações acontecem? A resposta é associação à esquerda. Quando há múltiplas aplicações sem parênteses explícitos, elas são avaliadas da esquerda para a direita. Ou seja, primeiramente f aplicado a x, o resultado disso aplicado a y e o resultado disso aplicado a z. Então, faremos aqui a aplicação em vários passos. O primeiro passo, f a x. Depois, aplicar o resultado a y e depois aplicar este resultado a z. Isso faz sentido à luz do que discutimos antes. A função age sobre o argumento e como a função está sempre à esquerda, a avaliação começa pela aplicação mais à esquerda e avança progressivamente para a direita. Essa convenção ela elimina uma quantidade enorme de parênteses, o que torna as expressões muito mais legíveis, ou seja, em vez de eu ficar escrevendo f, x, y, z, posso simplesmente colocar f, x, y, z. Eu sei que tudo aqui está em forma de aplicação por conta dos espaços que há entre cada um dos termos. E aí primeiro eu faço esse com esse, depois o resultado desse com esse, o resultado desse com esse. E aí esse monte de parênteses não é necessário. E isso torna muito mais legíveis as expressões. Mas sempre que você quiser verificar que uma expressão realmente significa, pode inserir todos os parênteses explícitos seguindo a regra de associação à esquerda. Vamos recapitular o que nós discutimos aqui. A aplicação mn sempre coloca a função à esquerda e o argumento à direita. A função age sobre o argumento, nunca o contrário. Os parênteses têm dois papéis distintos: delimitar uma aplicação, indicando onde uma função termina e o argumento começa, e delimitar o escopo de uma abstração, controlando até onde o corpo da função se estende. E quando há múltiplas aplicações encadeadas, sem parênteses, a avaliação segue sempre da esquerda para a direita, a convenção da associação à esquerda. Com esses três conceitos consolidados, você está pronto para poder avançar para variáveis livres e ligadas, onde o escopo das abstrações volta a ter o papel central. Então, pessoal, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.